Graças a Deus, estamos aqui. Cumprimentou-se com a paz do Senhor, irmãos. Estava comentando com o irmão Abson aqui, nós chegando na porta da igreja, cadê a abençoada da máscara? Aí eu falei, nossa, eu no carro não tinha. Eu estou dando isso, é uma lição, gente. Nós devemos ter no carro também, né? Porque deu um step e nada, olhou nada. Tinha uma lá, mas ela colorida. Eu falei, não é essa não, Nilton. Aí voltei em casa, cheguei lá, abri o portão, tirei a máscara, aí o portão não queria fechar, eu falei, não, está repreendido isso, em nome de Jesus. Mas eu peguei o controle, deu, falei, não, graças a Deus nós chegamos na hora sim, né? Graças a Deus. Irmãos, primeiro eu louvo a Deus, agradeço a Deus por essa oportunidade, também a direção da escola, nos deu essa oportunidade de trazer, junto com os irmãos aqui, compartilhar que Deus tem para nós, que é referente a essa quarta lição aqui, ó. As lições de uma figueira infrutífera. Realmente, obrigado, senhor. Realmente já nos dá várias lições, né? Nós vamos ver no decorrer desse estudo aqui. E como sempre nós falamos, irmãos, quem quiser participar, dá um sinal. E sem microfone nem pensar, viu? Porque nós temos lá em casa, outros de casa estão nos ouvindo, você nem imagina o tanto que lá está nos acompanhando aqui via internet, graças a Deus, né? Então, a graça e a paz sua, vocês estão em casa também, Deus abençoe. E nós vamos dirigir o estudo, tá bom? As lições de uma figueira infrutífera. Antes de tudo, irmão, nós sempre falamos aqui, pastor Juvenil, quando nós estávamos aqui de manhã, antes de tudo devemos orar. Vai fazer uma coisa, uma outra, ora. Mesmo em espírito, vai sair de casa, faz uma oração, mesmo dentro do carro em espírito, 30 segundos, mas ora, fala com o Senhor. Com fé, crendo que Ele está nos ouvindo e vai abençoar. Então, vamos nos colocar de pé mais uma vez, vamos fazer uma oração, para o Espírito Santo nos dirigir aqui nessa manhã. Continuar nos ensinando, falando a todos nós, aqui e os que estão em casa também, em qualquer lugar nos ouvindo, que o Espírito Santo fala a todos nós, nos ensina e nos lembra, no instante exato, daquilo que nós precisarmos, de tomar uma atitude de fé, quando nós vimos na lição anterior, o Espírito Santo nos ajudar. Vamos orar, irmãos. Querido Deus Todo-Poderoso, nosso Pai que estás nos céus, graças te damos, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por esse privilégio de estar aqui na casa do Senhor, ó Pai. Ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, estamos aqui na casa do Senhor, na casa de oração, e pedimos, Senhor, continua comigo, cada família aqui representada, e toda a minha família também, nos ilumina, Pai. Fala a todos nós de maneira especial nessa manhã, por intermédio do Teu Espírito, ó Pai. Ó Pai, nos ajude a guardar essa palavra, praticar, vivê-la, para a honra e glória do Senhor. Nos ajuda a perseverar até o fim, Pai, até aquele grande dia, quando Teu Filho voltar para nos levar, Pai, que nós sejamos firmes, dando muitos frutos, para a honra e glória do Senhor. Nós te pedimos, damos graças por essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podemos sentarmos. Que a palavra-chave da lição de hoje é oração. Você viu o texto áureo, né? Oração. A oração. Irmãos, na introdução aqui, nós vamos para a introdução, nós gostamos de falar, aqui nós temos até 10h20, né? Nós pretendemos chegar na conclusão, né? Que não é fácil, mas pela graça de Deus nós vamos chegar. Então, as lições de uma figueira infrutífera. Tem várias lições, mas nós estudando aqui, eu ouvi 3 lições maravilhosas aqui nessa figueira aqui, infrutífera. Nos dá várias lições, mas tem 3 fundamentais. Primeira lição, que nós devemos ter boa aparência, mas em Cristo Jesus, tá? Não vai pensar boa aparência, sim, assim, também, mas que mais agrada a Deus é a aparência, ter uma boa aparência em Cristo, ou seja, parecer com Jesus. A pessoa olhar para a gente assim, só aquele é um homem ou mulher de Deus. Essa é uma aparência, aqui que dá fruto, na maneira de nós nos relacionarmos com os outros, nós andarmos. Isso nos faz ter uma boa aparência, e logo ter uma boa reputação, não é isso? Ter essa aparência, e aquela figueira tinha uma boa aparência, folhas verdes ali, boa aparência. O
Porque a boa aparência em Cristo Jesus atrai, irmão, a outras pessoas. Jesus como homem, 100% homem, que era 100% homem, 100% Deus. Ele foi atraído. Ele como homem foi até lá para ver. Não, ela vai ajudar, eu estou com fome, eu preciso comer e tal. E chegou, não era falsa. Aquela aparência não era uma aparência verdadeira, porque faltava algo importante, que é a fruto. Então, a primeira lição, nós devemos ter a aparência de Cristo, ter uma boa aparência. Essa é uma lição, é em Cristo. E também, não desprezar a aparência física. Nós estávamos estudando lá e pensando, viu? A aparência física também, nós devemos cuidar do nosso corpo. Nós somos mordomos de Cristo, mordomos de Deus. Sobre mordomia, só mordomia dá um estudo, você sabe disso. Mas nós vamos dar só um toquezinho. Nós somos mordomos do nosso corpo, porque o nosso corpo não é nosso, irmão. É de Deus. É o templo do Espírito Santo, é Ele que nos formou. Então, nós devemos cuidar bem do nosso corpo. Alimentação, aí vai, né? Alimentação, tomar água certinho, então aí vai. Cuidar do corpo, põe também uma boa aparência. E isso agrada a Deus, honra a Deus, porque é a casa dele, irmão. Nosso corpo é a casa de Deus. Então, além dessa aparência física, cuidar bem do nosso corpo, como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, ei, rapaz, cuide de si mesmo, aí. Você está só querendo ajudar os outros, mas não está se cuidando. Que lição, né, irmão? Então, nós lendo essa lição aqui, nós pensamos nisso. Então, tem uma boa aparência física, e a que mais agrada a Deus, também é agradável a física, é a espiritual, a aparência espiritual. Isso aí é fantástico. Atrair outras pessoas para Jesus. E quando a pessoa chegar em nós, atrair, ela encontrar em nós frutos. Outra lição que nós aprendemos aqui que nós devemos produzir frutos sempre. Sempre ser frutífero. Comece nos primeiros frutos, que é o fruto digno de arrependimento. Nós vamos ver daqui a pouco. É isso, que todo momento devemos dar esse fruto. Tá? É ser frutífero. E outra, ser frutífero, outra lição que eu aprendi também aqui, outra lição, é perseverar, dando fruto, não desanimar, sempre frutífero, e sempre uma boa aparência em Cristo Jesus, e dando frutos, né? Na maneira de dizer, né, tudo, inclusive evangelizando, e aí vai, né? Ser frutífero. Isso aí, Deus é glorificado, irmão, nós vamos ver. Então, essa introdução aí, nós vamos ficar aí, irmãos, maravilhosa. Porque, ó, a introdução fala aqui, eu vou ler rapidinho aqui, a figueira simbolizava a nação de Israel. Está lá em Lucas 3, 6, 9. Vamos ler, João? Eu vou ver aqui, Lucas 3, 13, né? Lucas 13, do 6 ao 9. Fala assim, ó. Então, contou esta parábola. Jesus, né, falando sobre o arrependimento ou morte ali, falando que, né, falou, então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra, dizer, ocupar lugar de outro, é sério isso aqui, né, irmão? Versículo 8, mas isso aqui é profundo também, versículo 8. Respondeu o homem, Senhor, deixa-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Quer dizer, mais uma oportunidade. Mas isso aí falou conosco, esteja, né?
E ele aceitou, esse homem simbolizava que Deus aqui, Cristo, aceitou a proposta do seu servo. Aceitou, você vê que aí parou, não falou mais nada. Concordou. Então, para dar fruto, irmão, às vezes está precisando de um adubo, ou seja, ensino da palavra. O ensino, adubar, que a palavra é que nos dá vida, né, irmão? É que nos leva a dar fruto. A fonte é a palavra de Deus. Para dar fruto, nós vamos ver daqui a pouco, no ponto 2, o processo de ser uma vida frutífera. Assim como a árvore que possuía folhas, mas não frutos, Israel tinha vida religiosa, mas não possuía experiência prática de fé que resultasse em viver piedoso, né? Irmãos, primeiro ponto, características da figueira infrutífera. Nós até já falamos das 3 aqui, serviu de lições para nós, né? Para mim e para você. Nós vamos ver aqui no ponto de partida dessa lição, eu acho muito esse ponto de partida aqui, é preciso produzir bons frutos. Bons frutos. Porque tem a árvore que produz bons frutos e a que produz maus frutos. Os maus frutos estão repreendidos, né? Deixa essa quadrilha para lá. Né? Maus frutos, não. Mas devemos produzir os bons frutos. Porque tudo que Deus faz é bom, né? E que nós somos aqui servos dele. Produzir bons frutos. Aqui, fiz um resumo aqui, irmão. Essa figueira é um símbolo da hipocrisia. A palavra hipocrisia. Tem a aparência do bem, tem a aparência que é frutífero, mas não dá fruto. Então, é uma pessoa hipócrita. Então, é o que estava acontecendo no Israel, no povo de Israel naquela época, né? Essa figueira é um símbolo da hipocrisia, da religião judaica, e sua falsa aparência de santidade, e a sua falsa aparência de santidade. Está lá em Mateus 15, 7 e 8. Mateus 15, 7 e 8. Vamos ler a Bíblia, irmão? Mateus 15, 7 e 8. Se tiver um microfone aí atrás, o pastor Wagner nos ajuda aí, para estar aí, né? Mateus 15, 7. Mateus capítulo 15, do 7 ao 9. Quando Jesus Cristo chamou eles de hipócritas, né? Porque eles pregavam uma coisa e viviam outra. É verdade. A paz do Senhor, igreja. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Preceito de homens, está vendo? Não era de Deus, não era a luz da palavra, é de homens. Então isso é um perigo, até hoje, né? Claro, nós devemos ficar sempre atentos. Graças a Deus. O ponto 1, o que fala, irmão? Uma figueira atraente, é o que nós falamos, uma lição que nós tivemos aqui, da aparência que ela tinha. Uma figueira atraente. Aqui nós resumimos, por causa do tempo, só não dá, aqui no final fala, essa figueira atraía os famintos, mas não saciava a fome. Ainda hoje existem pessoas que possuem aparentemente uma vida espiritual deslumbrante, mas são infrutíferas. Quer dizer, que nós comentamos na nossa introdução. Tem uma aparência, mas era uma aparência enganosa, né? Enganosa. 2. Uma figueira precoce, não é isso? Uma figueira precoce. Isso fala conosco também. Nós temos que seguir uma ordem, que é a nossa vida espiritual, irmão. Para dar frutos, há um processo. Não vai dando fruto assim, não é precocemente, não. Nós temos um processo.
E esse processo, irmão, dá um estudo maravilhoso, e olha lá que num estudo só não dá, só de falar desse processo. Primeiro tem que ouvir a palavra e vai, tem que crer, tem que aceitar o convite de Jesus, tem que ter um encontro com Jesus, aí vai, né? Ouvir a palavra, aprender dele, ou seja, ser discipulado por ele, tudo, se enraizar bem, tudo, aí que vem os frutos. Então é um processo, e essa aqui, então, deu as folhas, foi precoce, porque, por que disse isso aqui, o comentarista disse, ó, a figueira produz os frutos antes das folhas, e tinha folha e não tinha fruto. Nessa história bíblica, a árvore produziu folhas sem dar fruto. Aí ele citou um texto lá embaixo, aqui, irmão, que é um texto fundamental, das doutrinas fundamentais, né, que é os discipulados, se aprender com Cristo, quando aceita o convite dele, atende o chamado dele, e vai ter um encontro com ele, e começa a aprender dele, que é manso e humilde de coração, né? Aí vai criando as raízes, vai ao processo. Pode falar, pastor Rubinho. Não parou, não. Porque passou. Não, porque está extenso. Até hoje, lá, as igrejas lá, os rabinos que ensinam lá, essa hipocrisia continua. Continua, né? É por isso, porque o mundo inteiro vai em Jerusalém, o mundo inteiro, acho que até os ateus vai, por curiosidade. Então, até hoje, esse ensinamento deles continua. Eles não creem em Jesus. Nós tivemos lá na convenção no Rio de Janeiro, e um mestre lá de Israel, um rabino, foi dar um estudo lá na nossa igreja central, lá em Madureira. Primeira coisa, antes de eu chegar, o pastor Manuel só não faça pergunta para ele negócio de Jesus, que eles não creem em Jesus. Deixa ele falar a mensagem dele. Não crê, não, até hoje. Até hoje. Porque ele está rejeitando lá para poder completar o reino com os gentios, que somos nós. Amém. Agora o texto aqui, irmão, Jesus ensinou, são pessoas que não aprendem o básico e não criam alicerces, essa palavra, alicerces. Está lá em Mateus 7, vamos ler do pastor Wagner. Pastor Wagner, lê para nós, por favor, Mateus capítulo 7, do 24 ao 27. Aí tá. Mateus, vou ler aqui. Ele está lá conversando. Mateus 7, 24 ao 27. Aqui fala, Mateus 7, 24. O prudente e o sensato, ou seja, os dois fundamentos. Ah, pastor, pensei que você estava com o microfone lá. Eu vou ler aqui, já está aberto aqui, ó. O prudente e o insensato, aqui eu estou usando a NVI, porque vocês notaram aqui, o que eu gosto mesmo é atualizada, eu gosto da corrigida. Mas a minha está um pouco feia, né? Eu precisando comprar outra Bíblia, essa aqui está mais, né, para ir lá na frente, eu peguei a NVI. Né? É outra coisa que a gente aprende, para a gente estudar a Bíblia, aproveitando aqui, falando em versões, nós devemos ler um texto, mesmo em 3 versões, tá? Eu não aprendi isso, irmão. Em 3 versões, aí você fundamenta mais ainda, né? As palavras são sinônimos ali, nos fundamenta mais, nos ensina mais. Está aqui, ó, os 2 fundamentos. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Quer dizer, tem um alicerce, né, irmão? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. Por quê, hein? Porque tinham seus alicerces na rocha. A rocha é Cristo, né, irmãos?
aqui. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda, a sua ruína. Pensou, irmão? Então, a palavra de Deus devemos ouvir e praticá-la, vivê-la, né? A palavra de Deus. E os fundamentos aqui, irmão, o alicerce é importantíssimo. Esses alicerces, irmão, Jesus Cristo, quando até hoje está chamando, vinde a mim, né? Todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí vai, depois nós vamos ler esses parágrafos aí, depois daqui um pouco. Bom, aprendei de mim. Então, é o processo. Tem que ouvir o chamado, atender o chamado de Cristo. Aceitar o convite. Até de falar aceitar convite, irmão, nós vamos falar uma coisa aqui, muitas vezes pode ficar assim, mas raciocina comigo. Muitas coisas que eu falava, quando eu estava começando o meu ministério, hoje eu não falo mais. É incrível, não, já deixei. A gente vai criando raiz, vai amadurecendo, né? Aceitar Jesus, eu não dou conta mais de falar, irmão. Você quer aceitar Jesus? Irmãos, pensa bem, aceitar o convite dele, aí sim. Atender o chamado, aí sim. Ele quem nos aceita, irmão. Olha, você já pensou, ele chama, vinde a mim. Mateus 11, 28, fala isso, bem claro. Vinde a mim, ele está chamando. E continua chamando através da igreja, através da tua palavra, que nós que usamos, ele está chamando, vinde a mim. Então, quem atende o chamado dele, né? E vai ter um encontro com ele, já pensou, irmão? Ter um encontro com ele é o primeiro passo. É o primeiro passo. Atender o chamado de Jesus. Aceitar. De primeiro nós falamos, vamos chamar fulano para o casamento, vamos chamar. Hoje está mais moderno, convite, vamos convidar. Mas, todos são sinônimos. Mas o chamado de Cristo, irmão, Mateus 11, 28 é tremendo. Tem duas mensagens poderosas na Bíblia, irmão. As duas principais, eu entendo assim, é o id, ou seja, falar de Jesus, pregar o Evangelho, essa é a principal, que engloba todas as outras. E a segunda é o vinde. Quem ouvir, crer, vai ter um encontro com Jesus. E ele está chamando, irmão, está chamando. Continua chamando. Quem atender seu chamado, passa a ser chamado dele, né? Atender o convite dele, aceitar o convite. E ele pode estar do jeito que for, igual nós estávamos falando. O pecador, lá na lama do pecado, uns até no chiqueiro, pensa no filho pródigo, no chiqueiro, lameado lá de barra, que barra fedido, mas quando se arrependeu e veio, ele recebe. Ele que nos aceita, do jeito que o pecador estiver, irmão, não importa a situação. Pode estar sujo de lama de chiqueiro, que o judeu, o porco, você sabe como é que é para eles. É por isso que aquela parábola do filho pródigo, ele foi parar num chiqueiro, irmão. E ele foi ter com o pai, que simbolizava o pai o aceitou, Jesus quem nos aceita, me aceitou, a mim e você, quem está nos ouvindo. Nós aceitamos o convite dele, atendemos o chamado dele. Então, eu não falo mais. Quem quer aceitar Jesus, que é isso, gente? Aceitar Cristo, ele que nos aceita. Pecador, fedido, nojento, vem, ele recebe. Recebe e ensina. Agora, vinde a mim, todos que estão cansados e aprendei de mim. Entra aí o quê? O discipulado, irmão. Começa a limpar, purificar, troca as roupas, tira tudo, que calçado fedido, tira, traz outro. Viu? O filho pródigo fala bem claro nisso. Comemora, faz festa. Por isso que a Bíblia fala, quando o pecador se arrepende e tem um encontro com Jesus, comemorar lá no céu, faz festa. Né? Faz festa. Que maravilha, né? Graças a Deus. Então, é esse aí. Aí, ele limpa, purifica e tudo, é o discipulado, os ensinamentos ali, ó.
Até ele ficar bom, aí conta a descanso para a sua alma ali, um refrigério, né, irmão? Aí começa a andar com ele, vai com ele até o fim. Aí começa a dar fruto. Começa a dar fruto. Seguir a Jesus. Essa é a vontade dele. Bom, aqui tem mais aqui, vamos para o ponto 1,3. Uma figueira estéril. Agora, após verificar a ausência de frutos, Jesus pronunciou uma sentença contra a figueira. Qual foi a sentença? Está lá em Mateus 21, 19b. Nunca mais nasça fruto de ti. Foi pesado, né, mas foi forte. Mas nunca mais nasça fruto de ti. Foi a sentença. Então, isso é uma grande advertência para nós, né, irmãos? Precisamos dar fruto. É um sinal de advertência para todos nós, realmente, né? Não podemos ser estéreis. Devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Está lá em Mateus 3:8. Vai, pastor, vai para ler para nós, Mateus 3:8. Fruto digno de arrependimento, irmão, é quando é fruto que mostra, que revela que realmente nós estamos arrependidos. O cara que furtava não furta mais. Aquele que era injusto nos seus negócios não é mais. Isso são frutos. Né? Isso é fruto digno de arrependimento, que realmente arrependeu. Está provando que arrependeu. Lê para nós, por favor, pastor. Vai. Produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Digno de arrependimento. É isso que nós falamos, digno de arrependimento, né? Está lá. Então é isso. E se não der fruto digno de arrependimento, você revelar, mostrar que realmente se arrependeu e teve um encontro com Jesus. Aí o que vai acontecer com ele? Lê para nós versículo 10, pastor. Sim. Posso ler o 9 também, que aí vai completar tudo. Eu estou querendo ganhar tempo, mas ler mesmo. A produzir. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar os filhos a Abraão. O 10. Já estás posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Ao fogo, está vendo? Que não produz bons frutos. Eles queriam se justificar escondendo por trás de Abraão, né? De Abraão, exatamente. Abraão é nosso pai. Exatamente. Então, ela era estéril. E ela foi, nós tivemos o fim dela. Então, é uma grande advertência para nós, né, irmãos? Eu gosto de ver essa conclusão que o comentarista faz no fim do ponto. É interessante. Eu sei que vocês leram, mas eu gostaria de ler aqui a conclusão, aqui do ponto 1. Ó. A figueira é um símbolo da hipocrisia da religião judaica e sua falsa aparência de santidade. Resumiu, foi uma conclusão aí. Né? Vamos para o ponto 2. Elementos para uma vida frutífera. São 3 elementos fundamentais, né, irmãos, para uma vida frutífera. Enquanto você toma água aí, pastor Machado, a questão dos judeus ali estava no sentido que eles queriam justificar a fé deles por intermédio das obras. E é diferente a coisa, nós precisamos viver segundo a vontade de Deus, porque Ele nos chamou, nos perdoou e nos disse, agora vivei como tal, né, em gratidão. E os judeus queriam que a justiça deles falasse mais alto. Exatamente. Amém. Elementos para uma vida frutífera. Quanto a essa figueira lá, que eu vou essa introdução, eu vou resumir aqui, mas para a gente ganhar mais tempo. Ó. Pois a figueira secar-se imediatamente, os discípulos ficaram maravilhados, então, agora vamos ver, então Jesus lhes ensinou acerca da fé, que mais? Da fé e da oração, que juntos com a palavra de Deus são elementos indispensáveis para uma vida frutífera. Frutífera. Irmãos, vamos pôr na ordem aqui, esses pontos aqui eu estava estudando, eu pensei, por que o Júnior coloca numa ordem? Não é desfazendo comentarista, já é homem de Deus,
a editora Betel, que deu o crivo ali, que olha todo. Então, irmãos, é que dá o checkmate final, a editora, mas foram homens que elaboraram. E nós vimos que o homem pode errar. Pode ter 2, 3, 5, 10 homens fazendo, sendo homem, está sujeito a erro. Né? Então, essa ordem aqui, primeiro, que ele falou assim, a ordem, a fé, a oração e a palavra de Deus. Mas vamos falar primeiro da palavra de Deus, porque ela é a fonte. Para você ter fé, precisa de ouvir. Né? Ouvir a palavra para a fé. E para orar, aí a oração vem em terceiro. Precisa ter fé. Orar sem fé, falando com o Senhor, crendo, vai receber. Precisa crer. Então, vamos pela essa ordem que não altera, que a ordem dos fatores não altera o produto, mas vamos colocar que nós estamos cultuando a Deus, irmão, que é na escola, que é um culto a Deus. Vamos fazer um culto ao Senhor com decência e ordem. Com decência e ordem. Então, vamos ver aqui, primeiro vamos falar sobre a palavra. No caso seria o 3:1, vamos ver o 2:3, né? Guardar a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus. Irmãos, vamos ler aqui João, vamos abrir nossas Bíblias, João, capítulo 15, 1 ao 8. Vamos ler para nós, por favor. João, capítulo, aqui ele fala tudo para nós. E o pastor Juvenil falou que na quinta-feira ele estudou, né, pastor Juvenil, que era a leitura complementar de quinta. Esse aqui é tremendo, irmão, né? João 15, vamos fazer só a leitura, porque a palavra é só a leitura, isso por si só é explicativo. Jesus foi bem simples, claro ali. Ó. Lê para nós, por favor, pastor Wagner. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Até o 5. Até o 8. Vamos ler o parágrafo aí, Sim. por favor. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim torneis meus discípulos. Tornei meus discípulos. Amém. Graças a Deus. Até o 8, né? Sim, até o 8. Graças a Deus. Irmão, vamos para a Bíblia de novo? Não podemos deixar de meditar na palavra de Deus e obedecer aos seus mandamentos. É lá em Salmo 1, 1 ou 2. Mas vou deixar esse salmo, vamos deixar para ler lá no ponto 3, tá? Nós vamos encaixar melhor lá. Vamos passar como fala em guardar a palavra, a gente lembra logo no Salmo 119, né, irmão? Salmo 119. Vamos ler aí, pastor Wagner, por favor, você está com o microfone aí, o Salmo 119. Aqui falou o versículo 11, mas vamos ler o 9, começar no 9 até o 11. Salmo 119, do versículo 9 ao 11. Irmãos, até quando a pessoa, às vezes, um pastor dirigente, por exemplo, às vezes trabalha o dia inteiro, não tem prazo, na terça-feira, não tem prazo de preparar um estudo, chega na igreja, ai meu Deus, o que é que eu vou me ensinar? Tem uma solução. Lê o Salmo 119 compassadamente, pronto. Não precisa mais nada. Não precisa não. Né? Eu não tinha prazo de me preparar. Eu estava trabalhando, sei lá, qualquer um problema qualquer, eu estou sem palavra, eu não estou tendo uma palavra hoje. Pega o Salmo 119 e lê ele pausadamente, sem mudar nenhuma vírgula, nem aumentar nada e nem diminuir. Está dado o recado, irmão. Aí fica todos abençoados. Hã?
Então é tremendo. Lê para nós, por favor, pastor Wagner, do 119, do 9 ao 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Obedecendo-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não me deixeis fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Oh, glória. Está vendo, irmão? A palavra, né? Guardar a palavra no coração. Viver, praticar. Tremendo. Irmãos, vamos para o ponto. Agora nós estamos vamos ver agora a fé. Porque ao ouvir uma palavra, a palavra gera fé. Quem ouve, a palavra fé vem pelo ouvir. Então vamos ver o 2:1 agora. Fé, atitude indispensável. Né? Tudo nós vamos fazer, irmão, é por fé. Tudo que nós vamos falar por palavras e atos deve ser por fé. É crendo naquilo. Porque sem fé, não tem como. Precisa ser gerado pela fé. Né? Então, nós ouvimos a palavra, vimos falar sobre a palavra, guardar a palavra, vem a fé. A fé. Aí nós sabemos já tomar atitude que agrada a Deus. Que nós vimos na lição anterior, né? Atitude de fé. Aqui, ó, o propósito era ensinar que o povo de Israel estava sendo rejeitado por não ter fé. Por isso que ele fez questão de falar sobre a fé ali, o Jesus Cristo na figueira, e deu o ensino sobre a fé, falando a oração com fé. Mas ter fé foi o propósito. Eles confiavam em suas obras e em sua religiosidade, mas não em Deus. Foi por causa da sua improdutividade que foram censurados por Jesus. Foram censurados por Jesus. Está lá em Mateus 23, né? Aí mais embaixo fala, ó, a fé faz parte do fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22. É outra coisa, irmão, que antes eu achava também, hoje não. Que a fé é um dom de Deus. Fé tem tudo, nós falamos. Tudo nós vamos fazer por fé. Lá em Gálatas, tem umas versões que falam, em vez de fé, fala fidelidade. Não é isso? Amor, e vai até fé. Umas versões falam fé, mas eu, particularmente, não. Porque tudo ali é por fé. Tem tudo, é fé. Então, a palavra mais aplicada ali, na versão que eu gosto, é fidelidade. Fidelidade. Tá? Hã? Atualizada, né? Fidelidade. É que eu particularmente gosto. Porque fé não é fruto. Está em tudo. A fé é dom de Deus. É um dom que Deus dá a todos. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós. É um dom de Deus. E a fé está relacionada nos dons de poder. Aqui, inclusive, fala, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, dos dons espirituais, não é isso? A fé está lá. A fé. E a fé, irmão, está classificado nos dons de poder. Quem crê, tudo é possível a quem crê. É poder. Então, a fé está... Então, ali, que ele disse aqui, outra coisa que não tira os méritos de maneira nenhuma do comentarista, mas eu concordo que ela está em toda a fé, e não só ali como uma característica, uma qualidade do Espírito. Não, é a fidelidade, eu concordo mais com a fidelidade. Ei, pastor Machado, está aí na tela. Mas o fruto do Espírito é amor, né, alegria, paz, paciência. Paciência, outra coisa também que eu fico assim, eu faço a longanimidade, mas eu concordo mais. Benignidade, bondade, fidelidade. Aí, fidelidade. Que a fidelidade é uma coluna fortíssima. A fidelidade, até a principal coluna, quando nós dávamos estudos para casar, nós sempre falávamos isso. Que dá sustentação num casamento, para não quebrar a aliança, é a fidelidade. Pode ter todos ou tudo, mas se não for fiel, se faltar a fidelidade,
acabou. Esquece, anula todas as outras qualidades. Anula. Então, nós devemos ser íntegros, né? E a fidelidade, essa é fidelidade com Deus, com nós mesmos e ao próximo, ser fiel, até o fim. Ser fiel, até o fim. Né? Fidelidade. Vamos para frente, né? Estou na fé. Agora vamos ver a bênção da oração. Então nós ouvimos a palavra gera fé, né? A fé vem pelo ouvir a palavra. Fé. Agora nós estamos em condições de orar. Agora sim. Porque antes não tínhamos condições de falar com Deus. A palavra revela a Deus ou o homem. Revela o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra, em primeiro lugar. Até nas doutrinas fundamentais, irmão, no discipulado e tudo, a primeira lição, a palavra de Deus. Começa com a palavra. Depois a palavra vai revelar quem? O Deus Pai, nós vamos estudar, conhecer o nosso Deus Pai, o Deus Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Mas tudo ali é revelação dada pela palavra, que é a espada do Espírito Santo. Pense nisso. Né? Vamos ter essa ordem. Pastor Machado, duas colocações essencial nesse quesito aí, nesse sentido aí. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exato. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Graças a Deus, amém. A bênção da oração. E ele diz sobre a relevância da fé e oração na vida dos seus discípulos, a fim de serem bem-sucedidos na caminhada cristã. Mas isso aí, na caminhada cristã, tem que ter esses princípios, né? Para ser bem-sucedido na caminhada cristã. Aí vamos ler aqui, Mateus 21, nós vamos falar nessa caminhada aí, o versículo 21 e 22, só esses dois, irmão, já foi lido aqui, mas vamos ler de novo, para a gente dar uma palavra. Você quer que lê o 21? Mateus 21, o versículo 21 e 22 que ele propôs. Sim. Aqui. Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo a este monte se disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Recebereis. Irmãos, a nossa caminhada cristã, aparece cada monte, ou não? Obstáculo. É claro que ele estava falando esse monte, mas aquilo é uma figura, é lógico, nós sabemos disso, né? Você, monte, sai daí, não é isso, né? Mas isso é uma figura, quer dizer, simboliza na nossa caminhada com Cristo, nossa caminhada para a Nova Jerusalém, vai ter obstáculo, tem, irmão. Devemos estar preparados. Quer que a gente para, ou desvia para a direita ou para a esquerda, e não siga a nossa meta. Tirar os olhos de Cristo, por exemplo. Parar de olhar por alto, né, pastor Joel? Desviar o olhar. Aparece um monte, pode aparecer. E aparece obstáculos, enfermidade, qualquer coisa, um obstáculo. Então é a hora da gente. Aí, irmão, é a hora de saber falar ao monte. Tem muitas vezes, irmão, a gente não ora. A gente já, em nome de Jesus, já fala direto ao monte. Ele falou que falar a quem? Jesus disse, ao monte. Não é orar, pedir a Deus para tirar o monte. Ele não disse. Fala ao monte. Se você falar ao monte, ele sai. Então, tem hora que vem o próprio Satanás na nossa frente, e ele diz, sai, Satanás, em nome de Jesus. Ele não tem outra opção, irmão. Ele sai, mas isso é porque ele é crente, tem fé. E sabe falar ao monte. Viu ali, isso nos dons, que nós na frente falamos, mas não vai dar tempo de comentar, que estudam só os dons espirituais em estudo, mas é um dom que nós devemos buscar, é o dom de discernimento de espírito. Para o Espírito nos revelar que monte é aquele? Quem está por trás daquele monte? Para a gente poder reagir e mandar ele sair. Isso é fundamental. Então, irmãos, quando chega,
repreende, vai embora, sai em nome de Jesus. E tem que mandar ele embora, falar um monte, no nome de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo no Evangelho ensina: tudo que pedir em meu nome será feito, não é isso? Pedir o nome dele. É como se Jesus estivesse presente em pessoa. Pensa Jesus Cristo presente em pessoa, mandando um monte sair. Não tem outra opção. E nós, como representante de Cristo, como embaixador de Cristo aqui, nós devemos fazer tudo por palavras e atos no nome dele. No nome de Jesus. Aí ele não tem outra opção. Ele tem que sair. Porque ele sabe que o nome de Jesus é poderoso. Ele sabe que nós estamos falando aquilo com fé, crendo que Jesus é poderoso. Fala, Bambam. O pastor tocou num assunto aí, que às vezes nós não temos o discernimento para fazer. O próprio Senhor Jesus falou duro na cara de Pedro: para trás de mim, Satanás, porque ele viu a artimanha do diabo ali. Ele viu, ele teve o discernimento, e Pedro. Mas ali Pedro não tinha sido revestido de poder ainda. Muitos criticam Pedro, filho, gente, calma. Ele era um chamado. E ele depois ele foi revestido de poder. Quando ele foi revestido de poder, aí mudou, as coisas mudaram, né? Então, por isso, nós devemos buscar revestimento do poder do alto, ser cheio do Espírito. Buscar os melhores dons, cada um de nós, Deus sabe, de acordo com as nossas habilidades. Ele nos formou, ele sabe qual é o melhor dom para mim, para o irmão Antonino e outros. Ele sabe, não, irmão Antonino, vou dar esse dom, esse outro. E juntos, pensa, né? Vamos fazer na hora. Então, bom, o horário está passando. Ixi, só... Não, já vou parando por aqui. Então, a oração, irmão. Fica aí. Orar com fé. Então, nós vimos aí, irmãos, nesse ponto 2, os elementos para uma vida frutífera. Começa com a palavra, né? Fé e oração. Conversar com o Senhor. E muitas vezes falar direto ao problema. Vai embora, sai em nome de Jesus. E sai. E orar com fé. E agora nós temos que estar em condições de fazer essa oração, irmão. Jesus aproveitou, a gente deu um ensino sobre oração ali, que nós não vamos ver cada do tempo, mas lê em casa, o Mateus 21, irmão. Tem lá em Marcos, capítulo 11 também, fala poderosamente, nos ensina ali. Ele fala até que sobre o perdão, irmão. Outra coisa, para a gente orar, se ter uma vida bem-sucedida, não pode ter amargura, não pode ter nada, ter um bom relacionamento com todos. Mas isso aí seria outro estudo, mas fica aí. Ele fala, olha, quando estiver orando, lá em Marcos 11, né, 23 parece, 24, mesmo a palavra da figueira. Ele falando, no final, ele fala que quando você estiver orando, se lembrar que alguém te ofendeu, você tem alguma coisa contra alguém, quer dizer, alguém me ofendeu. Eu fui a pessoa ofendida e estou orando, eu tenho que perdoar em oração primeiro. E quando estiveres orando, obrigado, quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, isso é outra condição também para a gente, Deus ouvir as nossas orações, ser de uma vida bem-sucedida. Muitos falam, essa doutrina do perdão, só ela é um estudo, é estudo. Porque aqui nós vimos que ele não falou, ele foi ofendido, ele não falou, vai lá e perdoa. Não. A pessoa ofensora que deve sair lá. Isso é o ensino de Jesus. Se lembrar que alguém tem uma coisa contra mim, se eu for fazer uma oferta, o que eu tenho que fazer? Deixa a oferta, vou lá e reconcilio com ele. Ou com essa pessoa primeiro. Depois fazer uma oferta a Deus, de louvor, de numerário, qualquer coisa. Agora não, é o contrário. Eu tenho uma coisa contra alguém me ofendeu. Então, em oração, Senhor, perante o Senhor está perdoado, não tem mágoa, o Senhor fala com ele, desperta, ó Pai. Que aquela pessoa se acorda e seja iluminada por Jesus, que Jesus revela para ele lá, e ele reconhece o erro, que falhou, e se arrependa, ó Pai.
e ele vem pedir primeiro perdão ao Senhor, e se ele vir a mim, eu vou confirmar o perdão para ele, para ela. É em oração. E quando é chegado, eu já estou falando sobre a doutrina do perdão, né? Quando é irmão ou um membro da família, repreende. Jesus ensinou isso lá no Sermão do Monte, está bem claro. Se o seu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa. Tem uma condição, tem que haver arrependimento. Tem que haver. Sem arrependimento, se ele se arrepender, perdoa. Senão, continua orando, intercedendo, para ver se ele se acorda. Zé, eu perdoo, mas você fica para lá e eu para cá. Isso é perdão? E não foi de coração, né? Isso aí. Tem que perdoar mesmo. Perdoar, crendo, mas não quer conviver junto. Eu vou te perdoar, mas você fica para lá e eu para cá. Tem muitos que agem então, assim, né? Tem divisão, ele está dividido. Bom, vamos para o ponto 3, porque senão o tempo meu já está acabando. Lições práticas acerca da figueira. Lições práticas. Vou ler a introdução bem rapidinho aqui, ó. A passagem bíblica da figueira infrutífera ressalta a importância de darmos frutos e que a ausência deles nos traz reprovação. Por isso, devemos estar preparados. Eu circulei essa palavra, preparados, viu, irmão? Devemos estar preparados, sempre produzindo, porque o Senhor a qualquer instante pode requerê-los. Qualquer momento Ele pode requerer de nós. E aí, nós estamos preparados? Vocês estão dando frutos constantemente? Devemos estar sempre preparados. Preparados. Olha o 3:1. Uma importante advertência, nós já falamos ela aqui, né? Nunca mais nasça fruto de ti, nós já comentamos. Ele falou lá atrás, nós já comentamos. Ó. Essa importante advertência também serve para nós, Igreja do Senhor, pois fala de conduta cristã, isto é, de não aparentar ser por fora o que não se é por dentro. Tem uma aparência falsa. Tem uma aparência que é uma pessoa cristã, né? Uma pessoa de caráter, mas não é. A conduta não condiz. A conduta serve para nós, a Igreja do Senhor, pois fala de conduta, de comportamento. Nós estamos vendo aí na terça-feira salvação e comportamento. Nós já lindos estudos, profundos aqui, graças a Deus por isso, na sexta-feira. Fala muito nisso. Comportamento. Isso não ter aparência e ser aparência verdadeira, né, pastor Wagner? Pode falar, pastor. Mateus 23, 24, 25. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Exatamente. Amém. Vamos terminar aqui, meu tempo. Eu vou querer chegar ao fim, mas está difícil. 3.2, o que fala? Folhas ou frutos? O que os irmãos acham nessa colocação aí? Folhas ou frutos? Irmãos, esse não compromete, não desfaz de jeito nenhum, a lição é maravilhosa. Mas o homem está sujeito, às vezes, a alguns deslizes, né, irmão? Folhas ou frutos? Eu fico com folhas e frutos. Aparência verdadeira, né, que nós falamos na introdução, e frutos. Porque se nós não tiver aparência, uma boa conduta, uma pessoa de caráter, né, a pessoa vê em nós, olhar para nós, ver que nós somos pessoas cristãs, pessoas fiéis a Deus, que pode nos chamar de que ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, pelo nosso comportamento, que nós estamos estudando na terça-feira aqui. Então, folhas ou frutos? Não, folhas e frutos. Esse é o correto. Isso não desfaz a lição, de maneira nenhuma. Nós estamos olhando o que o homem não escreveu, mas nós temos que ir pela palavra, pela Bíblia. A palavra de Deus, essa não erra.
seguir Jesus, que ele não tem falha, mas homem está sujeito à falha. Eu vejo aqui muito o pastor Juvenil e outros dão ensino aqui, a pastor Jessi sempre dá esses ensinos, eu fico pensando que maravilha. Olha, se olhar para uma pessoa, seguir uma pessoa, um dia vai ver falha humana. Mas seguir a Jesus, irmão, olhar para Jesus e pronto. Não tem falha, ele é perfeito, é Deus. Então o homem, os comentários humanos, nós devemos ter cuidado. De primeiro, irmão, quando eu comecei meu ministério, tudo que a Bíblia de estudo eu estava comprando. Eu tenho lá em casa quase umas 20 Bíblias de estudo, eu acho até graça. Eu comprava, ficava lendo aquelas notas, eu falei, mas pode isso aqui, e aquela coisa. E aí, que é isso? Comprar a Bíblia de estudo, sei o quê, não estou contra não sou contra, é claro, eu tenho umas Bíblias de estudo maravilhosas, eu tenho umas lá, eu selecionei elas, eu tenho umas 4 que eu fico na minha mesa lá assim, na minha mesa, que eu tenho agora, depois que eu aposentei, da minha biblioteca, eu arrumei direitinho, eu tenho lá, tem uns que eu gosto, eu ponho lá, dá uma ajuda, mas com cuidado os comentários, porque são comentários humanos, é a palavra, irmão, é a Bíblia. De primeiro, irmão, eu ia longe para ver pregador famoso pregar, eu fazia isso, eu não sei se você, acho que só eu que fazia, vocês não, né? Fulano vai pregar não sei aonde aí, aqueles famosos, aqueles, né? Eu ia lá, irmão, comprava passagem cara, eu ia lá para ouvir ele pregar. Um dia eu estava orando, pedindo o Senhor, falando, como pregador ia longe, sou eu vou, o Espírito Santo me revelou, sabe o que ele falou? Para que sei lá, vai na sua Jerusalém, vai ali na sua igreja, eu estou lá também. Eu falo com você lá, ué. Mas eu falei, Senhor, me perdoa. Aí acabou, irmão. Eu quero ouvir a palavra, eu vou na minha igreja, ali é o mesmo Deus, irmão. Por que eu vou sair? É fulano, famoso, ou fulana. Que isso? Então, é semelhante à Bíblia de estudo. Então, o que a gente deve fazer? Orar. Quando eu vou ler a Bíblia, irmão, deve ser acompanhado de oração. Fala, Senhor, primeiro agradece pela oportunidade de ler a Bíblia. Eu vou ler a palavra do Senhor, eu te agradeço pela oportunidade, e fala comigo, me revela, que teu Espírito Santo me revela, Pai, me ensina, e me lembra no instante exato para me pregar, ensinar e dar fruto. Me lembra, eu preciso dar fruto, Pai. Ora, e vai ler a Bíblia. O Espírito Santo é o nosso mestre, irmão. Ele nos ensina. Aí que a Bíblia, ele é o intérprete da Bíblia. Foi o intérprete. A unção, a palavra de Deus é divinamente inspirada pelo Espírito. Então nós temos que ir com Ele. Ora, Senhor, que teu Espírito me ensina, me revela. E me lembra no instante exato para me praticar, para me dar fruto, Pai. Ser bênção para outras pessoas também. Essa deve ser a oração, irmão. E quando terminar de ler o texto, Senhor, vem a oração de gratidão. Senhor, eu te agradeço. Eu li esse texto, o Senhor me revelou, eu aprendi, te agradeço em nome de Jesus. Outra oração. Então a nossa vida é uma vida de oração, sempre oração, continuamente. Aí, irmão, sabe que você precisa pegar essas Bíblias de estudo, querendo que elas notem, que ele é um perigo. Tem umas boas, não sou contra, tem, mas é perigoso. Você tem que ter muito cuidado, tem que checar na Bíblia. Sabe que é verdade? Vai para a Bíblia. Então já vai direto para a Bíblia, né? Para a Bíblia. Irmãos, então folhas e frutos. Irmão, esse 3:2 aqui, comentarista foi um negócio aqui. Eu nunca até, eu comentei com o Nildo lá em casa, ele pegou e pediu. Aí o Nildo falou, não comenta isso não. Não precisamos falar, ué. Outro um deslize que eu achei aqui nesse ponto 2, irmãos, o que é isso? Diz que não precisa de preocupar com ordem de culto, com organização de louvor, não precisa, irmão Abson. Esse 3:2, misericórdia, irmão. Olha o que disse aqui, ó. O ponto 3:2. Interessante notar que, quando pecou, Adão foi até a figueira para procurar folhas, a fim de esconder a sua nudez. Isso nós sabemos, foi lá procurar uma folha de figo para esconder a sua nudez, né? Aí, mas aqui, isso aqui dá um estudo, irmão. O pecado, quando pecou,
ele viu o sono desse, foi lá, pegou uma folha de figo, uma figueira e colocou, tampou, né? Uma folha. Isso hoje acontece? É pesado, não vamos falar aqui. Mas tem muita gente com folha de figo, e não é a folha provavelmente de figo, mas um pedacinho pequeno de pano. Misericórdia. Está ali, ó. Deus aprova uma aparência dessa? Misericórdia, irmão. Um pedacinho de pano ali tampando. O que Deus fez quando viu Adão e Eva naquela situação? Sacrificou um animal, não foi? Pode ler o texto, vocês sabem. Tirou o couro e fez uma veste de couro. Oh, fica sendo que vestes, hein? Estava na presença dele, ué. Não, na minha presença não vai ficar assim, não. Pegou o animal, já apontando para Cristo, né, irmão? Em Cristo, irmão, nossas vestimentas, tanto espirituais como físicas, devem ser decentes. Que honra a Deus. Que mostra que nós temos o caráter de Cristo, somos seguidores de Cristo. Que tem uma aparência de Cristo. E hoje, irmão, está precisando disso. Tem uma boa aparência física, também nós falamos na introdução, inclusive com as vestimentas, vestir com ordem. Vou falar, irmão. Vai. Vocês já viram alguma noiva ali no ato ali, com vestes indecorosas? Muito raro, às vezes, com um decote muito assim, mas sempre está, né? É isso, a noiva. Boa colocação, viu? Boa colocação. Geralmente, pastor. E isso aí, irmão, para estudo para casais, às vezes nós até, muito tempo que a gente não faz, o marido é o grande responsável, não deve aceitar, ele é o sacerdote do lar, ele é o líder. Ele deve falar, opa, amor, me honra. Não. Eu fico admirado, o homem casado sair com a esposa na rua, abraçar com ela despida, com um pouquinho de roupa, uma folha de figueira. Misericórdia, irmão. Aqui minha esposa, ela é linda. Oh, que cegueira, irmão. Cegueira. Precisa ter um encontro real com Jesus. Precisa aprender dele. Eu fico assim, até indignado, gente, mas como pode? Eu acho que Jesus estava dizendo, mas como pode uma coisa dessa? Né, pastor Jovenil, pode falar. Não, mas porque às vezes o esposo gosta de parceria. De parceria. Às vezes o esposo gosta de parceria. Bom, esse aqui, nós queríamos fazer bem, o tempo já foi, já passou muito tempo, né? Você desculpa, irmão Asa. Só eu concluir um pouquinho aqui. O Eliabe lembra lá no ginásio de esporte, lá, um grupo muito famoso aí, no meio dos jovens aí, povão aí. Quando anunciou que eles iam começar a louvar o Senhor, eu nunca tinha visto. Aí os pastores pretendendo, começou todo mundo, só fiquei eu. Eu falei assim, meu, por que foi que saiu todo mundo e só eu fiquei? Moço, a hora que eles começou, eu tenho que ir embora também. Aí virou um carnaval, dançando, aquela coisa toda, e eu lembrei das passagens bíblicas, senão eu vou embora também. Bom, também. Bom, vou só ler aqui o resto, aqui, por favor, a figueira. No entanto, Cristo, o último Adão, né, ele procurou frutos na figueira. Esse foi procurar frutos, né? Ele nos escolheu e nos nomeou para ir e produzir frutos. João 15:16, né? Sua preocupação não é com belos templos, olha, o que é isso? Ou com cultos bem organizados, que não preocupa com isso. Gente, lá na redação do culto de 1 Coríntios 14:40, o que fala? Nós devemos fazer tudo com decência e ordem. Culto organizado, louvor bem ensaiados, né, irmão Abson? Preparados. O que é isso? Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Exatamente, ó. 1 Coríntios 14. Agora, desorganizado. Misericórdia, que aparência é essa? Misericórdia. Não, esse aqui nós deixamos, tá? Nós devemos examinar tudo e reter o que for bom. E o que o homem escreve, cuidado, que nós já falamos muitas vezes aqui, cuidado.
É que a palavra, que está escrita na palavra, é que nós devemos guardar, viu, irmão? É isso aqui. Então, fica aí, irmãos. E ele está falando aqui também, eu queria só um minutinho, eu gostaria de falar aqui, que fala que ele nos escolheu e nos nomeou para que ir e produzir frutos, João 15,16. Bom, esse versículo, João 15,16 também, eu vejo assim, muitas controvérsias nele. Fala, João 15,16. Fala, não foi ele que nós que escolhemos, ele que nos escolheu. Lê para nós, João 15, está lá, obrigado. Não fosse vós que me escolhesse, a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdizes ao Pai, em meu nome, ele vos conceda. Oração de novo aí pedindo. Irmãos, isso aqui, muitos acham que é para salvação. Não é, irmão. Essa escolha aí não é para salvação, não. Muitos são os chamados e poucos escolhidos. Mas quem atendeu o chamado de Cristo, tem em Cristo, está salvo. Ele está dando fruto, digo de arrependimento, está salvo. Isso aí, irmão, é uma missão especial, é envio para uma missão especial, é mais para a liderança. Quer ver? Lê o passo 14 para nós, por favor, o versículo 14 anterior aí. Ó, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Então, antes, discípulos, nós quando amigos de Jesus, seguidores de Cristo, passamos a ser amigos dele. Aí ele nos encaminha, nos escolhe para uma missão especial, para liderar algum setor. Mas os chamados estão ali para auxiliar. Os chamados são os auxiliares. Eu aqui na sede, eu sou um chamado, eu sou um auxiliar. Nós temos um grande exemplo aqui, eu sei, me perdoa o tempo, está passando. Nós temos na nossa Jerusalém aqui, tem poucos chamados, mas tem muitos chamados, quer dizer, e poucos escolhidos para liderar. E que ele só chama, irmão, ele só escolhe aquele discípulo que está dando fruto. Os que não estiver dando fruto, ele nem... Quem vai escolher o quê, rapaz? Ele nem está dando fruto, ele não viu a sentença, como é que é. Nós temos um exemplo aqui, o pastor Juvenil já deu esse testemunho aqui várias vezes, pastor Juvenil. Eu fui muito edificado quando o senhor deu esse testemunho aqui, quando o senhor recebeu Jesus, o senhor aceitou o convite de Jesus, atendeu o chamado de Jesus e esteve com ele. O senhor já começou a servir a ele, não foi? Falando, o que ele falou para o pastor Nelson aqui, ele dando esse aqui testemunho, eu fiquei maravilhado, eu jamais vou esquecer aquele testemunho do senhor, pastor Juvenil, que foi recém-convertido, já ajudando a tudo, e falou para o pastor Nelson, que era o presidente da época, eu estou falando porque ele falou, tá? O senhor permite, foi isso. Pastor Nelson, o que o senhor tem para fazer, eu quero ajudar. Isso o pastor Juvenil falou. Irmão, isso agradou a Deus ou não? Dando fruto, digo de arrependimento. Já não era aquele homem mais, né, pastor Jessi? Mudou. Pastor Nelson, eu quero ajudar, e foi ajudando. No fim, ele tinha muitos aí, poderia ser qualquer um, ser o presidente do campo. Quem que Deus escolheu? Pastor Juvenil. E outra coisa, nem na reunião ele estava, né? Viajando, ele falou, gente, vocês fizeram a reunião aí do ministério para escolher, que eu fizer, o senhor falou, vocês fizeram, eu assino embaixo. E foi, porque não podia ficar, e Deus entendeu que ele não poderia ficar. Mas ele já tinha dado fruto suficiente, já era frutífero, era um chamado, um convidado de Deus, mas frutífero, estava dando fruto. Aí Deus serve. Eu vou escolher para essa missão. Foi o presidente. Quer dizer, um só chamou, e quantos? Muitos chamados aí. E depois ele escolheu os vices. Os vices também são escolhidos, irmão. Para cá ao lado dele. Hoje não tem quantos vices? 5, né? São escolhidos de Deus para estar junto, para conduzir o ministério. E a diretoria formada ali, né, pastor Zé Moraes, com a tesouraria e tudo, que Deus escolhe. Aí agora as congregações, vamos escolher um líder. Mas exora primeiro e vê quem que vai colocar, Deus escolhe. Não, naquela lá põe fulano, outro escolhido para uma missão, ou escolhidos. Então, os escolhidos aqui no nosso ministério, quantos mil membros nós temos aqui no Ministério de América? Uns 20, 30 mil membros, não é isso? Mais ou menos, estou chutando, eu não sei.
Mas se essas pessoas, os líderes que conduzem, são poucos. Né? São poucos, os escolhidos são poucos. E os chamados são muitos, são nós aqui, os que estão auxiliando, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos, certo? Mas não é para salvação, não. Deus quer que todos sejam salvos, todos se arrependam. E outra, qual foi a promessa para Abraão? A promessa para Abraão, Abraão, olha, você está vendo as estrelas? Assim será toda a sua descendência. Sua descendência como a areia do mar. É pouca areia do mar ali que vai ser salvo? Que é isso? Então, é a Bíblia que nos revela. Irmão. Então, olha, nós todos aqui somos escolhidos. Não, todos não. Escolhidos para uma missão, para um trabalho, são poucos para liderar. Departamento, chama um líder lá para liderar um departamento, é escolhido. Um vai dirigir, igual ao sogro de Moisés, falou para Moisés, né? Ó, chama aí, escolhe um aí, pai, para dirigir 30, 60 ou mais aí, para ajudar você. Escolhe. Nós vimos na igreja primitiva, lá em Atos capítulo 6, estava só os apóstolos ali firmes, falou, não, escolhe, o Espírito Santo falou, escolhe uns 7 aí, escolhe um cheio do Espírito Santo, de boa reputação, de sabedoria, para liderar isso aí, ué, escolhe aqueles. São poucos. Muitos vão ajudar, são os chamados. Mas está salvo? Está salvo, todo mundo está salvo. Claro. Agora tem uma coisa, Deus vai cobrar mais desses escolhidos do que dos que estão ali ajudando. A Bíblia fala, porque a responsabilidade é maior. Nós sabemos disso. Gente, desculpe, passou muito, né? E a vigilância fica aí. Essa vigilância já foi muito dita aqui, né? Nós gostamos de falar isso aqui. Vocês me perdoam o horário, viu, Moabs? Mas esse aqui é profundo demais, eu não queria deixar passar isso aqui em branco, principalmente esses 3:2, não deixar passar em branco, de maneira nenhuma. Nós estamos aí, que Deus continue nos abençoando, que o Espírito Santo continue nos ensinando e nos lembrando no instante certo para a gente dar frutos, muitos frutos, né? Em nome de Jesus, amém, irmãos? E lê em casa, não deu tempo, Salmo 1, versículo 1 ao 3, tá? Aquele ali, irmão, é fantástico. O Salmo 1, 3, fala, quem tem essas condições é como a árvore plantada junto a ribeiro. Olha a árvore aí. A figueira é uma árvore, plantada junto a ribeiros. Que as folhas não secam, não murcham, não caem. Sempre bonito, boa aparência. E dá fruto na estação própria. Deu oportunidade, dá fruto. Deu oportunidade, dá fruto. Aquilo ali é fantástico, irmão. Então, as folhas, precisam de folhas, aparência, né? Boa aparência. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Então, fique aí, irmãos. Passou muito, mas Deus continua nos abençoando ricamente. Obrigado, pastor Machado, Deus abençoe. Obrigado, pastor Wagner, pastor Vital, dando um apoio aí para a gente. E eu agradeço a igreja que estão conosco aí, Deus abençoe. Esperamos os irmãos aí domingo que vem. E já devolvo aqui para o pastor Walter fazer a finalização, passar os avisos. Nós agradecemos muito a Deus aí por essa oportunidade, pastor Juvenil também que nos concede a oportunidade, de cada um dos presentes. Bem no comecinho da escola, a gente já sente falta dos irmãos assíduos, mas vão chegando aí e é bênção. Obrigado, Wilton, também pelo apoio. Cada um dos irmãos que estão conosco aí eu agradeço muito. Devolvo aqui para o pastor Walter. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus, Deus abençoe o pastor José Machado, que nos transmitiu aqui o ensino da palavra de Deus. Essa lição que devemos observar a prática, né, da sinceridade, da volta para Deus em todo sentido, de estarmos voltados para Deus, e não só na aparência. Essa lição nos mostra isso. Darmos fruto, não termos a situação de
estarmos estéreis, né, espiritualmente. Precisamos dar fruto. Constante vigilância. E pode aliar aqui, né, o trimestre que nós estamos falando aí. Não basta conhecer o Deus da casa. A casa de Deus, aliás. Não basta conhecer a casa de Deus. É necessário conhecer o Deus da casa. Israel estava ali só com um estereótipo, só com uma aparência, né, espiritual. E aí, essa lição aqui nos faz nós refletirmos e me faz lembrar do ensino nosso aqui de terça-feira passada. Esse novo paradigma, né, de evangelho aí, né, um evangelho cheio de secularismo, e traz isso aqui, traz essa confusão, muita aparência de religiosidade, mas a espiritualidade estéril. Nós precisamos dar fruto, através das nossas obras, nossos esforços, confissão diante de Deus que nós somos fracos, pequenos, ser sincero, rasgar o coração verdadeiramente na presença de Deus. Nós não vamos ser salvos por ações meritórias. Faça aquilo, sou aquilo, outro. A sua idade, está na igreja, dizimar. Não, não basta só isso. Basta também ter uma convicção verdadeira, genuína. Que a igreja, ela nunca vai perder a essência dela. Ela não pode deixar de ser genuína. Ela não pode se aglutinar com o mundo. Ela não pode aí, entrar no formalismo do mundo, trazer o formalismo para dentro da igreja. O que é o formalismo? Esse secularismo que vem para dentro da igreja, que é mudar, alterar a conduta, né, do cristão, que é refletir para dentro da palavra de Deus. E Jesus ali, nesse ensino aqui, Jesus, né, alertou ali os israelitas, que estavam cumprindo religião, formalismo, todo tipo de coisa, tudo arrumadinho, mas internamente dentro deles não tinha nada, não tinha piedade. Piedade pode trazer aí para o amor com o próximo, amor com a obra, compromisso. Essa lição fala de compromisso. Quantas pessoas estão vivendo sem compromisso? Quer trazer esse formalismo, engessar tudo dentro da igreja, tudo lá de fora, fazer uma cópia. A igreja, ela não se harmoniza, né? Não, ela não vai popularizar com o mundo. Querem fazer a casa de Deus como popularizar ela, modernizar ela do jeito do mundo. E a igreja não é assim. A igreja verdadeira, ela é uma igreja bíblica, que obedece toda a eficácia da Bíblia. Busca, através da palavra, né? Uma vida cristã, ela exige compromisso e seriedade. Exige isso para nós. Se nós não tivermos isso, foi o que Jesus... Por que esse compromisso e seriedade? João 15,16. Não fomos nós que escolhemos, mas Ele nos escolheu. Se Ele nos escolheu, porque o nosso trabalho, tudo que nós fazemos é considerado como o quê? Trapo de imundícia. Então, nós temos que fazer por gratidão, porque Ele já nos escolheu. Aí o cristão começa a trabalhar a mente de gratidão. Gratidão, Deus, por a oportunidade de estar na sua casa, por ter o banco, por participar, por eu estar junto com os irmãos da igreja, atentar para o estudo da palavra de Deus, o aprendizado da palavra de Deus, e aí caminhar. Uma igreja verdadeira, um cristão verdadeiro, nós falamos aqui pastor verdadeiro, evangelista verdadeiro, missionária verdadeira, um cristão verdadeiro, ele não vai aí se popularizar com o mundo, ele não vai se harmonizar com o mundo, não. É diferente mesmo, não tem jeito, irmãos, não tem outra forma, é caminhar dentro da palavra. E aí nós vamos ser mais do que vencedor, né? Uma lição muito boa. A conclusão aqui, nesta lição, aprendemos que Deus não se agrada de uma vida espiritual estéril, que não tenha produtividade, né? Ele nos escolheu, nos nomeou e nos ordenou que sejamos frutíferos. João 15,16. Ele nos escolheu. Não fui eu que escolhi a ele, não foi você que escolheu a ele. Ele nos escolheu. Não há como enganá-lo. Diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes. É preciso frutificar. Então, não basta conhecer a casa de Deus. Tem gente que só conhece a casa de Deus, mas não conhece o dono da casa, que é Deus. Amém? Deus abençoe, pastor José Machado. A composição da Escola Bíblica Dominical foi alertada ali para nós ali. Os irmãos, não esquece do nosso celeiro, irmãos. Tá? Lembra lá, sal, arroz, o que puder cooperar, traga. E avisar aqui, pastor Aldemiro, que nos assiste, eu tenho quase certeza que está nos assistindo, está de uma férias, né?
a partir de terça-feira vai retornar. Pastor Toninho, também recuperando da cirurgia, também vai bem, né, aliado? Está tranquilo. E outros irmãos aí que devam estar viajando. E nós vamos estar aqui em contínua oração, em fervor, adoração, celebração a Deus. Amém? Os irmãos colocam sobre os seus pés. Deus abençoe aqui o irmão Ápice, né, juntamente com o Alexandre. E pastor José Machado, pela dedicação de estar aqui trazendo o ensino da palavra de Deus. Deus sustenta cada um de nós, que nós possamos ser frutíferos. É ordenança, é mandamento, não é opcional para nós não, viu, irmãos? Nós temos que dar fruto. E está lá em Gálatas 5:22, ensina isso muito para nós. É só nós exercitar e praticar que nós vamos caminhar, amém? Vamos vencer. Você que nos assiste, Deus abençoe. Logo mais nós estaremos aqui, um culto de celebração a Deus. Vai estar aqui o pastor Ricardo, lá da Regional 14, vai estar ministrando a palavra de Deus. Peço aos irmãos, convidem, participe, ore e venha. Amém? Vamos orar? Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por essa manhã aqui na sua casa. Pai, pedimos a Ti que continue conosco, ó Deus amado, que nós possamos dar frutos, ó Deus amado, de obediência, de temor, de anunciar o Teu Evangelho, da piedade, do amor, ó Deus amado, da sinceridade, ó Deus amado, diante de Ti. Não nos popularizar com o mundo, ó Deus amado, não se harmonizar com o mundo, mas andarmos na Tua palavra, darmos fruto, não sermos estéril, mas estarmos, ó Deus amado, de acordo com a Tua palavra, vigilante, em oração, em temor, obediência, gratidão a Ti, ó Deus. Muito obrigado por essa manhã, mais uma vez, essa escola bíblica dominical. Todos os departamentos sejam abençoados, das crianças, dos jovens, das irmãs, dos irmãos, a composição da escola bíblica dominical. Abençoa a vida do irmão Ápice, do Alexandre, do pastor Aldemiro, que está ali de férias, ó Deus amado, demais pastores aqui que estão, toda a membresia local dessa igreja. Continue conosco, Deus. Nós precisamos de Ti, sem Ti nós não somos nada, porque o Senhor nos escolheu, por isso nós estamos aqui. E se assim é, ó Deus amado, ajuda-nos, continue conosco, Suas mãos estendidas sobre nossas vidas. Deus, atenda a petição de cada um dos irmãos aqui desta igreja local. Pai, segundo a Tua vontade, assim nós oramos em o nome de Jesus Cristo, pedimos a Ti, ó Pai, para que possa, ó Deus amado, ser realizado, cumprir as Tuas promessas na vida de cada um, ó Deus. Amém. Estenda suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre, e todos digam amém. Uma salva de palmas para Jesus, Ele merece toda honra, toda glória, todo louvor. Pastor, Deus abençoe.